E de onde você está, estenda a sua mão sobre o Padre Antônio José, que vai trazer a palavra para nós hoje. Que o Espírito Santo possa soprar sobre ele ainda mais. Este profeta do Senhor, canal de graça, instrumento do Senhor. Que toda palavra ao ser proclamada possa penetrar em cada coração, no mais íntimo dos corações. Por isso, mãe querida, queremos consagrar e entregar a vida do Padre Antônio José, toda a sua missão, seu sacerdócio, toda a sua vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito bem, bom dia ainda, irmãos. Que bom, Deus abençoe o Mato Grosso, Deus avive com o seu Espírito Santo o estado do Mato Grosso, a renovação no Mato Grosso, que seja um tempo de graça, de bênção do Senhor para a vida de cada irmão, para cada grupo de oração. Queria compartilhar com os irmãos, nesse tempinho que a gente tem juntos agora, alguma coisa sobre algo que Deus confiou à renovação carismática, um presente que Deus nos deu e que eu creio é muito valioso, é remédio de Deus para esse tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos passando por um tempo de muitos desafios para toda a humanidade. Acho que no Mato Grosso, como no Rio de Janeiro, que é onde eu moro, como na Europa, como na Ásia, toda a humanidade espera por um remédio, né? Por uma vacina que possa nos dar tranquilidade diante dessa situação que a gente está vivendo hoje, de quarentena, de pandemia, mas o Senhor já nos deu um remédio valioso e muito eficaz, uma vacina 100% eficaz para uma enfermidade que nós estamos vendo se espalhar também nesse mundo e que, se nós usarmos esse remédio, certamente vamos ser protegidos, guardados dessa enfermidade de tal maneira que ela não nos vai aprisionar, que ela não nos vai azedar por dentro. Eu creio que todos nós percebemos, irmãos, que nesse tempo que nós estamos vivendo, nós estamos sendo, de algum modo, cercados por todos os lados por confusão, desânimo, abatimento. Há muita notícia ruim, há muita notícia que rouba a esperança da gente. Se nós não nos imunizarmos contra o desânimo e o abatimento, essas coisas acabam tomando conta do coração da gente e nos fazendo desistir de lutar, desistir de viver, desistir daquilo que o Senhor tem para a gente, para a grande colheita que eu creio que o Senhor tem para a gente nesse tempo. Precisamos desse remédio que o Senhor já providenciou para nós. O remédio ou a vacina que não deixa a gente ser tomado pelo desânimo, que não deixa a gente ser vencido pelo abatimento. Esse remédio se chama louvor. Um povo que louva, um povo que adora, um povo que bendiz o Senhor, um povo que tem os olhos voltados para Ele, é um povo que não se deixa abater pelo desânimo, que não se deixa confundir pelas más notícias, é um povo capaz de reagir diante de situações que parecem muito difíceis, porque é um povo com o coração firmado em Deus. É um povo com o coração muito mais agarrado naquilo que a gente sabe que o Senhor pode fazer do que naquilo que a gente sabe
que são as limitações da gente. Quando a gente se deixa tomar, quando a gente se deixa envolver pelas más notícias, ou por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente encontra na gente mesmo, a gente vive debaixo da consciência do que é difícil, do que parece complicado demais, do que a gente não é capaz de mudar. Quando a gente volta os olhos para o Senhor, quando a gente aprende a louvá-lo, de repente, a gente começa a viver debaixo da consciência do que Deus pode fazer, daquilo que ainda é propósito de Deus para a gente. Muda tudo, muda tudo. O louvor é um remédio de Deus para ordenar a nossa mente e o nosso coração em tempos de confusão, em tempos de más notícias. Eu creio que o Senhor levantou a renovação carismática na Igreja Católica nesses últimos anos, nesses últimos 50 anos, como uma vacina, como um antídoto para esses tempos que ele sabe que estão chegando. São tempos de 1000 palavras humanas, se fala demais, se puxa a gente para um lado e para outro, pela internet, pelos meios de comunicação. O Senhor sabe que nós precisávamos de um antídoto para tudo isso. O Senhor sabe que nós precisávamos ser exercitados no louvor para afastar essa nuvem, essa fumaça do inimigo que tenta escurecer, né, os nossos ambientes, esse mundo de hoje. Nós precisávamos de um remédio para isso. Por isso ele levantou a renovação carismática, para que nós sejamos capazes de olhar todas as coisas com um olhar de fé, com um olhar de confiança em Deus. Exercitar o louvor cria isso dentro da gente. Exercitar o louvor faz isso no interior da gente, ordena nossa mente e nosso coração. Eu acredito que os irmãos da Renovação Carismática no Mato Grosso já perceberam quantas pessoas estão nos buscando com a mente confusa, com o coração confuso, quantas pessoas estão nos buscando pedindo ajuda porque estão adoecendo psiquicamente, espiritualmente, por conta de tudo isso que a gente está vivendo. Ora, irmãos, nós precisamos ajudar essas pessoas, ouvindo-as, acolhendo-as, mas também ensinando-as a orar dessa maneira libertadora, ensinando-as a louvar a Deus. É preciso que a gente pegue de novo na mão dos irmãos e os ajude a enxergar que em tempos difíceis Deus não foi embora, Deus não está de mãos atadas, Ele continua trabalhando. Nós temos muitos motivos para agradecer e aí nós vamos ajudar as pessoas a terem a mente e o coração libertos de novo. Veja, nesses tempos que nós estamos passando, quarentena, pandemia, eu não sei no Mato Grosso como é que foi, mas aqui no Rio de Janeiro, do dia 20 de março ao dia 4 ou 5 de julho, nós ficamos esses meses todos praticamente dentro de casa, as pessoas não podiam sair e é claro que elas estavam limitadas na possibilidade de trabalhar, elas estavam limitadas na possibilidade de se relacionar, às vezes até com a família. Muitas pessoas experimentaram o peso da solidão e até agora, para muitas pessoas, há muitas limitações de todo tipo. É claro que isso feriu, machucou profundamente o coração de muitos e a mente de muitos. A gente precisa lembrar para as pessoas que durante esse tempo de pandemia e quarentena, se nós ficamos limitados, se nós estamos limitados, Deus não está limitado. Ele não parou de trabalhar, Ele não parou de agir e nós temos muitos motivos para louvar a Deus. Quando nós ajudamos as pessoas a louvar, nós estamos ajudando-as a enxergar tudo isso de novo, a tirar os olhos das limitações, dos problemas que quase que sufocam a gente, a alma da gente, para olhar novamente para o que Deus está realizando. Durante todo o tempo da pandemia e da quarentena,
o nosso Deus não foi e não está limitado. Ele não parou de trabalhar. Nós temos muitos motivos para louvar a Deus. Veja, irmão querido, minha irmã, o louvor é a oração de quem sabe que é abençoado. Quando a gente entende que a gente é abençoado, a gente começa a encontrar motivos para louvar. E quando a gente entende que a gente é abençoado, a gente começa a falar, a agir, a reagir como uma pessoa abençoada. Queria chamar sua atenção para esse ponto, porque eu creio que é algo que nos nossos grupos de oração a gente sempre pode retomar e pode viver de uma maneira bem melhor. Nos nossos grupos de oração, quando nós criamos um ambiente de louvor, um ambiente de gratidão, com a música, com o louvor rezado, com palavras de reconhecimento ao Senhor, nós estamos ajudando as pessoas a perceberem o quanto elas são abençoadas. Quando as pessoas começam a lembrar disso, elas começam a viver desse jeito. Quando nós esquecemos o quanto nós somos abençoados, o louvor esfria e nós começamos a viver como pessoas que parece que sempre têm a impressão de que ainda não é o bastante, de que está faltando alguma coisa, de que com a gente tudo é mais complicado, de que parece que Deus não está olhando o que a gente está passando. Deus nos livre de viver desse jeito. Nossos grupos de oração são lugares, são ambientes onde a gente deve aprender a viver como um abençoado. Quando a gente exercita o louvor, a gente ajuda as pessoas a perceberem isso. E quando elas voltam para casa, voltam para a sua família, elas começam a viver desse jeito. Nós, nos nossos grupos de oração, sabemos quantas pessoas machucadas pela vida nós recebemos. Machucadas no corpo, machucadas na alma. Pois então, irmãos queridos, essas pessoas precisam de ajuda para serem curadas. E nós poderíamos imaginar que a melhor ajuda é uma oração de cura, é uma oração de libertação. Veja, graças a Deus que nós temos na Renovação espaço para tudo isso. Mas nós precisamos acreditar, em primeiro lugar, que a grande oração de cura é o louvor. A oração que eu ajudo o meu irmão a fazer com as suas próprias palavras, com o seu entendimento, com o seu coração, agradecendo a Deus por estar presente na vida dele, agradecendo a Deus por ele estar passando pelo que for, mas não estar passando por nada disso sozinho. Essa oração faz com que o meu irmão comece a enxergar a vida de um jeito diferente. E essa é a primeira cura que a maioria de nós precisa. Quando nós estamos com o coração muito machucado, nós começamos a ver a vida através dessas lentes, as nossas feridas. As lentes pelas quais nós vemos a nossa vida não podem ser as feridas que nos foram feitas, os fracassos que nós vivemos. As lentes com as quais nós devemos olhar para a vida são as lentes da nossa fé, daquilo que Deus já fez em nós e do muito que nós já recebemos dele. Quando nós ajudamos os irmãos a louvar desse jeito, pronto, muda tudo. A maneira de enxergar muda, as pessoas começam a enfrentar a vida de uma maneira repleta de fé. Queria convidar você que serve no seu grupo de oração, convidar a equipe do seu grupo a exercitar mais essa confiança no poder do louvor. É preciso que haja oração de cura? Ok. É preciso que haja oração de libertação? Ok. Façamos tudo isso. Mas vamos acreditar que quando nós começamos a louvar e quando o ambiente, o clima do grupo de oração se acende no louvor, está acontecendo ali muita cura. Está acontecendo ali muita libertação. Mentes estão sendo restauradas. Corações que estavam oprimidos pelas mãos do inimigo começam a ser soltos, porque o louvor nos faz olhar para o Senhor, nos faz ver a beleza de Deus.
e a beleza do que Ele está fazendo na nossa vida. E esse reconhecimento, essa gratidão, fazem a gente começar a pensar, olhar para a vida, sentir tudo como homens e mulheres abençoados que somos. E quando a gente começa a se ver como alguém abençoado, a gente começa a falar e a agir como alguém abençoado. Esse é o segredo do negócio. Existe uma oração eucarística, o prefácio de uma oração eucarística, que fala do poder do louvor. E é algo lindo, porque nessa oração a igreja diz assim: o Senhor nos deu o dom de louvá-lo. O dom de louvá-lo. Meu irmão querido, minha irmã, os nossos grupos de oração devem ser lugares onde as pessoas, os filhos e as filhas de Deus, que receberam o Pai, o dom de louvá-lo, podem exercitar e crescer nesse dom. É verdade, olha, é a maneira como a igreja reza nessa oração eucarística, nesse prefácio. Nós sabemos que cada pessoa recebeu do Senhor diversos dons, para que juntos os nossos dons possam fazer de nós o corpo de Cristo atuante aqui na terra, o corpo de Cristo que serve aqui na terra. Mas, segundo a fé da igreja, todo filho de Deus, toda filha de Deus, recebeu do Pai o dom de louvá-lo. Nos nossos grupos de oração, nós ajudamos os nossos irmãos a exercitar esse dom, a crescer nesse dom. E a oração da igreja diz mais um pouquinho. Diz assim: os nossos louvores nada acrescentam ao que o Senhor é, mas nos aproximam dele. Quando nós louvamos a Deus, Deus não se torna mais Deus porque nós o louvamos, mas nós nos achegamos mais a ele porque estamos louvando. É como se a igreja nos dissesse: olha, o louvor sintoniza o coração de vocês com o coração de Deus. O louvor faz com que vocês se elevem a uma outra dimensão e vocês vão começar a enxergar todas as coisas com os olhos de Deus. Vai fazer toda a diferença. Meu irmão querido, minha irmã, a renovação carismática católica é um remédio de Deus, é um antídoto de Deus, ou, usando uma palavra que hoje todo mundo entende a importância dela, é uma vacina de Deus para uma enfermidade desse tempo, uma enfermidade da alma chamada desânimo. O inimigo sabe que a única arma que ele tem para nos impedir de nos lançarmos na direção daquilo que o Pai Celestial tem para nós é a arma do desânimo. Quando a gente se desanima, a gente desacredita do propósito de Deus. A gente deixa de enxergar os caminhos que Deus está abrindo para a gente, mesmo no meio das dificuldades. Nesse tempo que o mundo está vivendo, há muitas notícias ruins. Há motivos de sobra para as pessoas adoecerem na alma, pelo desânimo, pelo abatimento. Mas o Senhor se antecipou a tudo isso. E há 50 e pouquinhos anos atrás, ele fez brotar na sua igreja a renovação carismática para que o seu povo, os seus filhos e filhas, crescessem no dom de louvá-lo. O louvor imuniza a gente ao desânimo. O louvor imuniza a nossa alma ao abatimento que as más notícias trazem. Porque a gente sabe que no meio de tudo que está acontecendo, nosso Deus continua trabalhando. Ele continua fazendo muito mais. A pandemia e a quarentena não impediram o nosso Deus de trabalhar. Ele continua no controle de tudo e a ele toda a glória, todo o louvor para sempre e a cada dia. Quando nós nos ministramos esse remédio do louvor, acontece cura e libertação no nosso meio. Um grupo de oração onde há louvor intenso, louvor cheio de gratidão, louvor baseado na palavra de Deus,
quando nós louvamos com as palavras que o próprio Espírito Santo nos inspirou, nesse grupo de oração existe saúde no espírito dos irmãos e irmãs que estão lá. Porque essas pessoas estão sendo levantadas pelo louvor. O louvor vai colocando a gente numa nova dimensão, em que a gente vai enxergando a vida de um jeito cheio de expectativa, cheio de fé. Queria muito encorajar você e a sua equipe a zelarem com muita intensidade, com muito ardor pelo louvor. Louvor não é um estilo de música. Louvor não é um momento no grupo de oração. Louvor tem que ser todo o ambiente, tem que ser todo o clima do grupo de oração. As músicas têm que ser músicas que engrandecem o Senhor, mais do que músicas que falam da gente. Irmãos queridos, nós não estamos no grupo de oração, em primeiro lugar, para falar de nós. Nós estamos no grupo de oração para olhar para o Senhor e falar com o Senhor e exaltar o Senhor. Então, as nossas músicas têm que manifestar isso. As orações que são feitas pela assembleia do grupo, quanto mais a gente ensina os irmãos a louvar, mais isso vai se tornando algo natural. É como se o louvor fosse se entranhando na gente. Ele vira o nosso estilo de vida, não só o nosso estilo de oração. E aí o louvor se torna a oração mais comum no grupo. E quando a gente louva, nosso olhar está atento ao Senhor, não a nós. Cuidado, vigilância, para que no grupo de oração a gente não fale mais da gente do que do Senhor. Quando a gente fala da gente, é para se render nas mãos dele e é para exaltar o que ele está fazendo nas nossas vidas. Se a gente passar o tempo inteiro falando dos nossos problemas, das nossas impossibilidades, isso tudo é coisa que conhece e já sabe. O grupo de oração é lugar de boas novas. Boas novas quer dizer, a gente não vai falar, a gente não vai estar focado principalmente nas nossas limitações. A gente vai estar focado na grandeza do Senhor, nas maravilhas do Senhor e no que Ele faz na nossa vida através do seu Filho Jesus. Queria chamar a sua atenção para um outro detalhe que, se eu conseguir me expressar bem e conseguir fazer os irmãos comprarem essa ideia, eu já fico satisfeito. A oração de louvor é a oração melhor de cura e de libertação. Vou dar um exemplo para os irmãos. Muitos irmãos usam consigo no seu peito a medalha que tem a cruz, chamada Cruz de São Bento, né? Acho que a maioria dos irmãos conhecem essa medalha e sabem que essa medalha cheia de letrinhas, na realidade, é uma oração, é um exorcismo. Se você lembra das letrinhas que estão na medalha e do que elas dizem, você lembra que há um momento na medalha em que a gente diz assim, Satanás, bebe tu mesmo do teu veneno. Bebe tu mesmo do teu veneno. Mas a pergunta que eu faço é, irmãos, como é que a gente faz para Satanás beber do próprio veneno? O diabo não é maluco, né? Ele não vai se envenenar. É preciso que nós façamos ele beber do seu próprio veneno. E como é que a gente faz isso? Pelo louvor. Como é que é isso, padre? Explica isso. Pois é, irmãos, todos nós sabemos que há momentos na nossa vida em que nós entramos em situações que são muito exigentes e que talvez nos desafiem pessoalmente na nossa fé. Um momento de enfermidade, um momento de crise financeira, um momento de angústia na família, separação na família, sei lá. Momentos em que, humanamente, é muito fácil a gente dizer palavras de incredulidade, é muito fácil a gente dizer uma palavra de desânimo para a gente mesmo e para os outros. Algumas pessoas que talvez não sejam exercitadas na fé, até praguejem a vida. Meu Deus,
eu queria estar morto. Meu Deus, a minha vida virou um inferno. E quantas coisas uma pessoa desatenta, desavisada, pode dizer, pode sentir num momento desses em que a vida faz uma curva e a gente não enxerga o que tem lá à frente. Ao contrário, tudo parece muito difícil, tudo angustia muito o nosso coração. Pois bem, nessas curvas que a vida dá, o inimigo está lá na frente esperando. Agora ele vai praguejar. Agora ela vai dizer uma palavra de desconfiança a respeito de Deus. Agora essa pessoa vai entregar os pontos e vai desistir de continuar acreditando. O inimigo está ali naqueles momentos em que a vida faz uma curva e a gente não consegue enxergar muito bem o que está acontecendo. Ele está ali naquela curva, esperando a gente ficar angustiado, para que na hora da angústia ele nos tente com o desespero, ele nos tente com palavras de amargura, de descrença, e a gente acabe se entregando a essas coisas. Mas aí entra numa dessas curvas da vida um servo de Deus, uma serva de Deus, que está sendo exercitado no seu grupo de oração a louvar o Senhor em todo o tempo. Está sendo exercitado a não tirar os olhos do Senhor, porque mesmo quando a gente está de mãos atadas, Ele está trabalhando na nossa vida. Um servo de Deus, uma serva de Deus, que aprendeu a exercitar o dom do louvor. E aí, quando esse homem ou quando essa mulher entra nessa curva da vida, ao invés de ele praguejar, ao invés de ele dizer palavras de desânimo, ele começa a louvar a Deus. Senhor, eu te agradeço porque eu sei que não estou passando por isso sozinho. Senhor, eu te agradeço porque a Escritura diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu te amo e eu sei que tudo isso vai ser transformado pelas tuas mãos. Senhor, eu te bendigo pela tua fidelidade, porque eu sei que quando tudo isso passar, eu vou poder louvar o Senhor por mais essa prova na qual o Senhor me conduziu, na qual o Senhor me preservou, na qual o Senhor me fez vencer, até passando pela cruz. E nessa hora, o seu louvor, a sua oração, o seu reconhecimento e a sua gratidão a Deus fazem com que o inimigo beba do veneno dele. Ele estava te esperando ali na curva da vida para te tentar ao desespero, para te tentar ao desânimo, para te tentar a falar a Deus uma palavra de desconfiança e de insatisfação, mas quando você chegou ali, seu coração exercitado em louvar ao Senhor, você que tem usado o dom de louvar, louva no meio da provação. Passa pela cruz louvando. Você faz o inimigo beber do próprio veneno dele. Satanás, você estava me esperando aqui para me conduzir pela mão a uma palavra de desespero. Pois eu não aceito a tua mão, eu não aceito a tua condução. O Espírito Santo é que me toma pela mão. O Espírito Santo me conduz a bendizer ao Senhor. Como diz o Salmo 94, eu aceito o convite do Espírito Santo. Vinde, adoremos e prostremo-nos diante do Senhor que nos criou. É nas mãos do Espírito que eu me agarro, porque Ele me ensina a louvar em todo o tempo. E aí, nessa hora, o inimigo bebe o veneno dele, ele começa a não entender nada do que está acontecendo e ele bate em retirada na sua vida. E você passa pela sua provação em comunhão com o Senhor, guardando a sua aliança com o Senhor, sendo fiel ao chamado do Senhor. Você experimenta o cuidado de Deus e a paz de Deus que supera todo entendimento no meio de tudo aquilo que você está vivendo, porque você não tirou os olhos dele. Todos nós lembramos da palavra do Antigo Testamento que nos fala de um homem de Deus que teve motivos para praguejar. Humanamente ele teve motivos e o inimigo esperava por isso. Lembra dele? Chamava-se Jó. O inimigo disse ao Senhor: se eu tirar o que o Senhor tem dado para ele, ele amaldiçoa. E o Senhor disse: amaldiçoa não, ele é meu, ele é meu. Toca em tudo, menos na vida dele. E o inimigo bagunçou, virou a vida de Jó do avesso. E Jó tinha amigos que o deixavam ainda mais aflito. E até a esposa de Jó disse para ele:
pragueja a Deus e deita e espera a morte. Imagina, hein? Mas no meio de tudo isso, Jó não praguejou. Jó era um homem exercitado na gratidão e no louvor. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E você sabe que quando a tormenta passou, o Senhor elevou Jó ainda mais alto, porque ele tinha sido fiel à sua gratidão, ao seu reconhecimento. Ele tinha vivido como um abençoado até enquanto passava pelas provas. E como abençoado, Deus o fez viver até o último dia da sua vida. Meu querido irmão, minha irmã, na renovação carismática católica, a gente aprende a passar até pelas provas da vida como um abençoado, e não como um maldito, e não como um derrotado. A gente precisa voltar a ajudar os irmãos a terem essa experiência. Você é um abençoado passando pela cruz, mas você é um abençoado. Você é um filho passando pela cruz, mas até na cruz você é filho. Seu Pai do céu vela por você, confia nele. Quando a gente ajuda os irmãos a louvar, quando a gente ajuda os irmãos a exercitarem o dom do louvor, tudo isso vem à tona. Vidas são transformadas, porque é o Espírito Santo de Deus que nos conduz nesse caminho do louvor e da adoração. O inimigo nos conduz pelo caminho do desânimo, da angústia, da descrença, da desesperança. O Espírito Santo nos conduz no caminho da fé, das expectativas em Deus, do louvor e da adoração, da gratidão e do reconhecimento, pois os nossos grupos de oração têm que ser lugares onde a gente segura na mão do Espírito Santo e ele nos aproxima de Deus através dessa graça, desse dom que é o louvor. Meu irmão querido, minha irmã, queria muito encorajar você no seu grupo a ser um homem de louvor, uma mulher de louvor. Como é que a gente faz isso? Não adianta no grupo de oração a gente ficar cutucando os irmãos como se louvar fosse uma cobrança. Você tem que louvar. Esse grupo de oração não louva. Não. Quando nós desabrochamos para isso, ao redor da gente, as pessoas aprendem. As pessoas não aprendem se a gente ficar falando, você tem que louvar. Não. Elas aprendem se elas nos virem louvando. Você aprendeu muita coisa com o seu papai e a sua mamãe, não porque eles falaram, mas porque você viu eles fazendo. A maioria das coisas que ficaram entranhadas na nossa alma e que nós trazemos desde a nossa infância, não foram ditas para a gente em casa, elas foram feitas. Assim tem que ser no grupo de oração. Não tem que ter uma fala sobre louvor toda semana. Tem que ter louvor. Grupo de oração, irmãos, não é grupo de falação. A gente está falando muito e orando pouco nos grupos. A gente fala com as pessoas, a gente não as ajuda a falar com Deus. Quando no grupo de oração eu começo, meu irmão, minha irmã, pronto, já não é mais oração. Você tem que, não é mais oração. Quando eu faço, ô Pai querido, como o Senhor é bom, isso é oração. Com quem que a gente está falando no grupo? Se o grupo de oração é de oração, a nossa fala é com o Pai Celestial. Senão, a gente corre o risco de cobrar das pessoas, exigir, vocês têm que louvar. Não são vocês, somos nós. Mas se a gente começa, os irmãos aprendem, eles vão junto. Nós vivemos num mundo de muita reclamação. Nós vivemos num mundo de muitas palavras azedas, duras. Louvar é um dom que Deus deu aos seus filhos, mas a maioria das pessoas precisa aprender a usá-lo. Nosso mundo não é um mundo de gratidão. Nosso mundo não é um mundo de reconhecimento. É um mundo de reclamações. É um mundo de cobranças. É um mundo em que todo mundo aponta o erro um do outro. O grupo de oração tem que ser um lugar em que as pessoas são desintoxicadas disso e aí sim elas vão aprender a louvar. Agora, só tem um jeito, é fazer fazendo, né? Não tem outra maneira. Mas eu tenho certeza que muitos e muitos irmãos que estão partilhando com a gente agora essa conversa viveram tempos na sua vida pessoal, no seu grupo de oração, em que aquele louvor transbordante, exuberante, fazia a gente se erguer de qualquer desânimo.
e sabem exatamente do que eu estou falando. Irmãos, vamos renovar isso no nosso meio. Está todo mundo procurando a vacina. A gente já tem a vacina. Está todo mundo procurando a vacina para o coronavírus. A gente tem a vacina para o desânimo, para a amargura, para essa fumaça do inimigo que dá para muitas pessoas a impressão de que esse mundo não tem mais cor, não tem mais beleza. Pelo contrário, a gente tem que, renovação carismática, como diria São Paulo, a gente tem que limpar os ares, porque Satanás está sujando os ares com esse ambiente, essa atmosfera de desesperança. Mas o Espírito Santo é espírito de esperança. E quando a gente louva, ele começa a trabalhar intensamente no coração da gente, nos erguendo para a gente se lançar à frente. Queria muito compartilhar com você esse desejo de que os nossos grupos sejam, mais uma vez e mais do que nunca, grupos de louvor, de adoração, de reconhecimento e gratidão ao Senhor. Precisamos ajudar as pessoas a se desintoxicarem psicologicamente, emocionalmente. Só que psicologicamente e emocionalmente, isso só acontece se acontecer, em primeiro lugar, espiritualmente. Grupo de oração não é terapia, grupo de oração não é nada disso. Grupo de oração é lugar de derramar do Espírito Santo. Grupo de oração é lugar sobrenatural. Grupo de oração é lugar de cura profunda no espírito, quando a comunhão com Deus nos faz nascer de novo. O louvor faz com que tudo isso borbulhe nos corações e aconteça. Vai valer a pena a gente fazer essa retomada do louvor como a grande oração de cura e libertação que a gente pode oferecer para os nossos irmãos a cada semana nos nossos grupos. Tenho certeza que você lembra como na Santa Missa, todas as missas, a gente diz uma frase tão linda que de tanto a gente repetir, a gente corre o risco de não prestar mais atenção nela, né? Quando nós celebramos a missa, logo no comecinho da oração eucarística, há uma conversa do padre com a comunidade, com a assembleia, e o padre diz: demos graças ao Senhor nosso Deus. E o povo diz: é nosso dever e é nossa salvação. Irmãos, olhem que coisa incrível. Qualquer pessoa que tenha um sentimento religioso sabe, no fundo, que dar graças a Deus é o tempo todo. Existe até um dia nacional de ação de graça, porque no fundo, todo mundo sabe um pouquinho que dar graças é algo bonito. Mas o que a igreja diz na oração eucarística é dar graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e a nossa salvação. Quem dá graças, quem louva, se salva. Quem não aprende a dar graças se perde nas confusões, nas angústias da alma. Nossos grupos de oração recebem toda semana tantas pessoas que estão perdidas dentro delas próprias, perdidas na confusão, perdidas no medo, perdidas na depressão. Dar graça salva. A gente pode pegar na mão desses irmãos com amor e ajudá-los dizendo: olha, segura aqui na mão do Espírito Santo, ele vai te ajudar sozinho. E aos pouquinhos, dar graças vai salvando esses corações que antes estavam perdidos. Que a gente possa realizar esse trabalho de amor nos nossos grupos de oração. E que o nosso Deus, que continua tendo tudo nas mãos, ele tem o controle de todas as coisas. Que ele seja entronizado, que ele seja exaltado nas nossas cidades, na nossa pátria, em toda a terra, porque esse é o nosso grande propósito. O grande propósito da renovação é preparar aquele dia em que só o Senhor vai ser exaltado, ele vai ser reconhecido por todos. E enquanto esse dia não chega, a gente vai criando o ambiente, a gente vai renovando a atmosfera desse mundo com a adoração e o louvor, até que para sempre o louvor faça calar a maldade
e o nome de Jesus seja exaltado. Convido você a gente terminar a nossa partilha, a nossa conversa, louvando, adorando o Senhor, abençoando com o nosso louvor os nossos grupos de oração, a nossa própria vida. Convido você a nós orarmos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai querido, Deus maravilhoso, Deus que não para de trabalhar, nós te bendizemos e te adoramos, Pai. Obrigado, Pai Santo, porque nesse tempo de pandemia e quarentena, os homens foram limitados de mil maneiras, mas o Senhor não foi limitado por nada em momento algum. Te agradecemos, Pai, pela tua provisão, pelo teu cuidado nas nossas vidas. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem tudo nas suas mãos e o Senhor é capaz de transformar tempos de prova em tempos de graça. O Senhor faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam. Eu creio, Senhor, que depois desse tempo de desafios vão vir tempos de colheita. Tantas pessoas vaticinam tempos difíceis, mas nós cremos que o Senhor é soberano, que o Senhor não é movido pelas previsões dos homens. O Senhor não é movido pelas tendências que os homens enxergam nas situações. O Senhor é soberano e pode mudar todas as coisas num instante. Eu creio, Senhor, que vão vir tempos de colheita de almas, de vidas para o reino do céu. Eu creio que vão chegar tempos em que nós vamos viver mais dependentes de Ti e experimentando mais do Teu poder. Obrigado, Senhor, por cada grupo de oração. Obrigado, Senhor, pela renovação carismática que tem um antídoto, tem a vacina para o desespero, a vacina para o desânimo, que é o louvor e a adoração. Obrigado, Pai, porque o Senhor me deu o dom de louvar e eu posso usar esse dom agora, te engrandecendo com todo o meu amor. Obrigado porque te louvar aproxima o meu coração de Ti, arranca o meu coração da confusão desse mundo e me faz enxergar todas as coisas com o Teu Espírito. Pai querido, Pai santo, Pai maravilhoso, nós te bendizemos por cada grupo de oração. Obrigado, Senhor, porque os nossos grupos são lugares onde vidas são desintoxicadas do veneno do inimigo, são renovadas pelo poder do Teu Espírito Santo. Obrigado porque hoje muitos de nós, enquanto te louvamos, estamos obrigando o inimigo a beber do seu próprio veneno. Porque numa hora da vida, humanamente nós teríamos motivos para desanimar, nós estamos te glorificando e bendizendo. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja todo o tempo o nome do Senhor. Por tudo, Pai, nós te glorificamos, te adoramos, te bendizemos. Por Jesus, Teu Filho e nosso Salvador, nós te bendizemos. O Senhor é amoroso e cuidadoso conosco, nós te bendizemos. Obrigado, Pai, porque o Senhor está nos imunizando hoje contra toda a confusão do mundo, contra todo o engano do inimigo, contra toda tristeza e depressão. Obrigado porque o Senhor está nos lavando com a corda do Teu Espírito. Por tudo, Pai, muito obrigado. Bendito é o Teu nome. Glória a Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho e nosso Senhor. Amém. Amém. Jesus, amém. Onde estou?